1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Até aí, a igreja pode estar se assentando. Como nós sabemos, no último domingo, nós iniciamos aqui então essa jornada na primeira carta de Pedro, capítulo 3, refletindo sobre o tema sofrendo com esperança e fazendo o bem. Nós vimos que Pedro escreve para fortalecer uma igreja que estava enfrentando austeridade, uma igreja que estava passando por perseguições. Nós precisamos nos lembrar de que o sofrimento, ele não destrói a nossa fé, mas muito pelo contrário. O sofrimento pelo qual nós passamos, ele purifica a nossa fé. E isso nós aprendemos no domingo anterior. Nós caminhamos assim, trabalhando com esse texto, por 4 direções. E a primeira direção é nós olhando para dentro. Nós olhamos para dentro de nós mesmos. Nós olhamos para o nosso caráter, nós olhamos para a nossa comunidade e nós aprendemos olhando para nós mesmos, olhando para a nossa comunidade e trabalhando em nosso caráter. Nós aprendemos que nós precisamos viver em harmonia, compaixão e humildade uns para com os outros. Nós também aprendemos sobre a ética de Jesus, que por sinal é uma ética radical. E que ética radical é essa? É sempre responder o mal com o bem, não retribuindo, conforme diz aqui a palavra, insulto por insulto, mas entregando ao invés disso uma bênção, pois para isso nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós também descobrimos o segredo de ver dias felizes. Nós trabalhamos um pouquinho aqui também, em um trecho do Salmo 34, que fala que para que tenhamos dias felizes,
é necessário que nós venhamos a refrear a nossa língua de falar o mal e que nós precisamos buscar a paz de maneira ativa, sabendo que os olhos do Senhor, o Deus que nós servimos, estão sobre os justos. E por fim, domingo passado, nós fomos encorajados a não termos medo, a não vivermos com temor, pois mesmo que nós venhamos a sofrer fazendo bem, ainda é melhor. E se nós estamos sofrendo por fazer o bem, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Nós falamos ainda que o medo, ele não deve nos paralisar, pois a nossa coragem vem da nossa confiança no Senhor, do nosso apego ao Senhor. Mas agora, igreja, depois de tudo isso, a pergunta que fica para nós no momento é a seguinte: e agora? Como reagir quando nós somos confrontados pela nossa maneira diferente de viver? E para responder essa pergunta, hoje nós estaremos avançando para o verso número 15. Pois, igreja, não basta viver corretamente, não basta apenas viver de maneira correta, mas também é necessário, é preciso que nós estejamos prontos para responder, prontos para falar, prontos para darmos uma resposta a respeito da esperança que há em nós, conforme nos ensina a palavra de Deus. Sendo assim, hoje nós vamos aprender como defender a nossa fé com mansidão e consagrando assim a Cristo os nossos corações, para que nós possamos dar razão da nossa esperança a todos aqueles que de nós se aproximarem e nos inquirirem a esse respeito. Então vamos para o verso número 15, que diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Esse verso nos ensina que nós precisamos defender a nossa fé. Mas para defender a nossa fé, existem alguns critérios para que a nossa fé seja defendida. E um desses critérios é defender a nossa fé de maneira equilibrada. É defender a nossa fé com mansidão. Pois aqui Pedro, ele nos ensina, igreja, como reagir quando somos questionados, ou até mesmo quando nós somos atacados por causa da nossa crença, por causa da nossa fé no Senhor. E para que nós possamos responder com equilíbrio, para que nós possamos responder com mansidão, para que nós possamos responder com sabedoria e com entendimento, de maneira a não ofender, é necessário que antes disso tudo, nós necessitamos estarmos consagrando a Cristo em nossos corações. É necessário reconhecer Jesus como centro da nossa vida e como Rei do nosso coração. E não apenas reconhecer Ele como o centro da nossa vida, não apenas conhecê-lo como Rei do nosso coração, mas deixar que de fato, permitir que de fato Cristo seja o centro da nossa vida. Que Cristo de fato seja o Rei do nosso coração. Às vezes nós podemos até expressar, dizer, esboçar palavras. É bonito para quem ouve, mas será que de fato isso é uma realidade que nós estamos vivendo? Será que é a realidade das nossas vidas? Será que de fato mesmo Cristo, Ele é o centro da nossa vida? Será que de fato mesmo Jesus reina e Ele é o Rei do nosso coração?
Igreja, é necessário. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos consagrar a Cristo a nossa vida, consagrar a Cristo o nosso coração. Se estivermos inteiramente entregues às mãos do Senhor, se estivermos inteiramente consagrados ao Senhor, o Senhor vai falar através das nossas vidas, o Senhor vai falar através dos seus lábios, o Senhor vai falar através das suas palavras. O Espírito Santo vai bradar ao coração das pessoas através da sua vida. E por que é necessário que venhamos estarmos consagrando as nossas vidas, nossos corações a Cristo? Para que sejamos cheios da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, o próprio Senhor Jesus certa vez ensinou o seguinte, que a nossa boca, ela fala, a nossa boca pronuncia daquilo que está cheio o nosso coração. Portanto, se nós estamos com a nossa vida consagrada ao Senhor, se o nosso coração está consagrado ao Senhor, e se Cristo, o Senhor, é de fato o Senhor do nosso coração, é o Rei do nosso coração, todas as vezes que nós nos dirigimos a alguém para falarmos do Evangelho, para falarmos da Palavra de Deus, ou até mesmo para responder em razão à pergunta que nos foi feita referente à nossa fé, nós responderemos com poder, nós responderemos com ousadia, nós responderemos com autoridade, mas nós também responderemos com amor, com graça e mansidão, porque Cristo reina em nossos corações. E se Cristo reina em nossos corações, o Espírito Santo tem domínio total sobre as nossas vidas. O texto prossegue dizendo que nós precisamos estarmos sempre preparados, ou seja, eu e você, nós como cristãos, como servos do Senhor, precisamos saber explicar a nossa fé, precisamos ter firmeza para isso, mas precisamos fazer isso, igreja, como nós já falamos aqui há pouco tempo, com mansidão, com respeito e jamais com arrogância. Mas precisamos fazer isso na ousadia do Senhor. E para que nós possamos fazer isso com maestria, é essencial, é importante que nós estejamos inteirados com o querer de Deus, com a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O mundo está em confusão. O mundo não tem esperança. O mundo está afogado em decepções. O mundo, então, precisa de esperança. O mundo precisa de uma âncora segura para suas almas. E essa esperança é Jesus. Essa âncora para as pessoas que estão desesperançadas chama-se Jesus. E essas pessoas que estão sem esperança, elas verão através das nossas vidas Cristo Jesus. Elas precisam ver Cristo Jesus em nossas vidas, através da maneira como nós nos comportamos, através da maneira como nós vivemos em meio às dificuldades, em meio às tribulações. As pessoas, quando olharem para nós, elas precisam ver paz, elas precisam ver alegria, elas precisam ver plena satisfação, não apenas os momentos em que nós estamos desfrutando dos favores de Deus, não apenas os momentos que nós estamos desfrutando das bênçãos que o Senhor permite que nós venhamos a ter, mas as pessoas sem Cristo, elas precisam olhar para nós e ver essa mesma alegria, essa mesma paz, essa mesma convicção, quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte. O sofrimento do cristão, ele traz lágrimas, o sofrimento do cristão, ele traz inquietude, o sofrimento do cristão, ele traz angústias,
mas o sofrimento do cristão, ele vem com esperança, ele vem com satisfação de que, se estamos sofrendo, o Senhor tem uma razão, o Senhor tem um porquê. Nada é à toa, nada é em vão, nada é por acaso na vida do cristão. E é por essa razão que, quando o cristão, ainda que passa pelo sofrimento, ele passa com dor, ele passa com angústias, ele passa muitas vezes até com lágrimas, mas ele não passa de maneira totalmente entregue. Ele passa sabendo que isto é um momento, ele passa sabendo que isto é apenas algo passageiro em sua vida, entendendo que Deus está agindo nele para a honra e para a glória do Senhor, e que no final de tudo, tudo ficará bem. Então o cristão, quando ele passa por um sofrimento, ele passa na expectativa, ele passa na fé, ele passa na confiança, ele passa na esperança de dias melhores, porque o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida do nosso futuro. A nossa vida, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Portanto, nós não passamos pelo sofrimento de maneira desesperadora, mas nós passamos pelo sofrimento de cabeça erguida, sabendo que o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, Ele está conosco em todos os momentos e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, igreja, é necessário que nós venhamos estarmos o quê? Em sintonia com o Senhor, em sintonia com a sua palavra, para que as pessoas lá fora que estão sem esperança, quando olharem para nós, também no sofrimento, venham a ver que nós passamos pelo sofrimento de maneira diferente, que a nossa reação é de maneira diferente. Não é que o nosso sofrimento é menor, não é que o nosso sofrimento é mais brando, pelo contrário, muitas vezes o nosso sofrimento é ainda maior. Muitas vezes o nosso sofrimento é ainda muito mais pesado ainda, mas nós temos apoio, nós temos forças, porque nós não estamos abandonados. Existe um Deus que é por nós, existe um Deus que é ao nosso favor, existe um Deus que tem interesse em nos abençoar. Então, quando as pessoas olharem para mim, para a sua vida, nos momentos de dificuldades, nós precisamos pregar para as pessoas com o nosso comportamento, que existe uma esperança em nós que não é apagada. Uma esperança em nós que não pode ser ofuscada pelo sofrimento. Mas existe uma esperança em nós que quanto mais duro for o sofrimento, quanto mais dura for a batalha, quanto mais dura for a prova, mais forte esta esperança se mantém, porque esta nossa esperança, ela não vem de nós, esta nossa esperança não vem da terra, esta nossa esperança não vem desse mundo, esta nossa esperança, ela flui diretamente do trono de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, igreja, pregue com a sua vida, e confirme a sua pregação através das suas palavras, pois um coração que honra Cristo fala com humildade e convence as pessoas com amor, com paz e com mansidão, entendendo que não somos nós que vamos convencer ninguém, por mais entendimento, por mais desembaraçados que nós sejamos em nossa comunicação, por melhor e mais excelente que seja a nossa oratória, as coisas espirituais, nós não podemos realizá-las. O coração do homem, só quem trabalha, quem convence é o Senhor. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Mas eu e você somos importantes também, porque nós somos instrumentos através do qual Deus fala, através do qual o Espírito Santo fala às pessoas.
Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. Mas o Senhor usa os seus lábios. O Senhor usa a sua vida. O Senhor usa as nossas vidas para testemunhar e para pregar a poderosa e convincente palavra do Senhor. Portanto, igreja, o nosso coração precisa honrar a Cristo. Precisamos falar da esperança que é em nós para as pessoas. Quando alguém nos inquirir, quando alguém nos perguntar, ou quando alguém vier até mesmo agredindo a nossa fé e querer saber uma razão e o porquê, nós precisamos saber responder com ousadia, com graça, com autoridade, mas também com equilíbrio e com mansidão, que serão coisas produzidas em nós pela influência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor é gloriosa e maravilhosa, e ela prossegue dizendo para nós, no versículo 16 e 17, que nós precisamos, igreja, ter uma consciência limpa e um testemunho verdadeiro. A nossa consciência perante Deus, primeiramente, precisa ser uma consciência limpa. Mas também diante dos homens, nós precisamos também ter uma consciência limpa. E mais do que isso, perante Deus, nós também precisamos sermos verdadeiros. Precisamos ter uma conduta real, uma conduta autêntica. E também perante as pessoas, o nosso testemunho precisa ser real, autêntico e verdadeiro. Há aqui uma diferença que nós precisamos destacar. Perante Deus, por mais que nós venhamos a tentar, florear ou mostrar uma imagem daquilo que não somos, isso será totalmente inútil, isso será totalmente em vão, porque Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus nos conhece tanto que Ele nos criou, Ele nos fez. Deus nos conhece tanto que Ele diz em sua palavra lá no Salmo 139, que antes que o pensamento venha à nossa mente, o Senhor já conhece o nosso pensamento. Portanto, igreja, é totalmente impossível nós procurarmos mostrar uma imagem para Deus daquilo que nós não somos. Isso aí é totalmente improvável. Mas muitas vezes nós logramos êxito. Muitas vezes nós logramos sucesso diante dos homens. Os homens veem a aparência. Os homens veem aquilo que nós passamos, a imagem que nós queremos que as pessoas vejam em nós. Mas as pessoas não conseguem ver o nosso interior. As pessoas não conseguem ver o nosso coração. Mas biblicamente falando, para nós que servimos ao Senhor, nós temos por dever, igreja, sermos autênticos, sermos sinceros, tanto perante Deus, como também perante os homens. O nosso comportamento, o nosso testemunho precisa ser autêntico e real, tanto perante Deus, quanto também perante os homens. E uma vez que o nosso testemunho autêntico é real, como consequência, nós temos o que? Uma consciência abençoada, uma consciência tranquila, uma consciência limpa, entendendo que nós não somos devedores aos homens, e entendendo que ao mesmo tempo nós estamos em paz com o Senhor, o nosso Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: façam-no, porém, de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então aqui Pedro, ele finaliza esse texto dizendo uma verdade libertadora, trazendo uma verdade encorajadora e libertadora. A consciência limpa
é o travesseiro mais macio para um cristão. A consciência limpa é o travesseiro mais macio para o cristão. Eu e você, meus irmãos, precisamos ter isso, termos a consciência limpa, não apenas perante os homens, mas ter a nossa consciência limpa também na presença do Senhor, o nosso Deus. Então, cumpramos com o nosso papel, cumpramos com o nosso dever. Façamos o que é certo, façamos o que é correto, façamos o que é bíblico, vivamos de maneira bíblica, de maneira correta. E fazendo isso, igreja, a nossa consciência ficará limpa, tanto perante os homens quanto perante o Senhor. Isso é hombridade, isso é honestidade. E é disso que a igreja precisa, é disso que nós precisamos, de honestidade e transparência perante Deus e perante as pessoas. O mundo no qual nós estamos inseridos, ele pode até nos caluniar. E, aliás, o mundo faz isso com muita maestria. Mas jamais o mundo poderá condenar aquele que vive corretamente na presença do Senhor. Se você vive de maneira correta na presença do Senhor, o mundo não vai poder dizer nada contra. E como o mundo não pode dizer nada contra, porque você está de acordo com os preceitos da palavra do Senhor, o que o mundo vai fazer? O mundo vai inventar, o mundo vai mentir, o mundo vai caluniar. Mas ainda que as pessoas mintam, ainda que o mundo minta, referente ao seu comportamento, referente à sua vida, referente à sua conduta, o que importa é a sua consciência limpa, porque você está vivendo corretamente na presença do Senhor, o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, as calúnias que fizerem contra as nossas vidas não devem nos afligir, muito pelo contrário, devem nos fazer glorificar ao nome do Senhor. Porque se nós somos caluniados, se nós somos injustiçados por fazer o que é bem, então toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Você está cumprindo com o seu papel, você está fazendo diferença, você está sendo luz do mundo, você está sendo sal da terra, você está cumprindo o papel que Deus designou para que você viesse a cumprir neste mundo. A palavra do Senhor diz: é melhor sofrer fazendo o bem. Sabe, igreja, existem sofrimentos em nossas vidas que são sofrimentos que não temos como evitar. São sofrimentos inevitáveis. Mas saiba que, ainda que os sofrimentos eles sejam inevitáveis, muitas vezes os nossos sofrimentos, quando estamos de consciência limpa, é um sofrimento honroso, é um sofrimento que glorifica e exalta ao nome do Senhor. Então, quando nós estivermos sofrendo por sermos certos, por sermos justos, não que nós não temos erros, não que nós somos perfeitos, mas quando nós sofremos, igreja, por fazermos aquilo que é correto, esse é um tipo de sofrimento que exalta e glorifica o nome do Senhor. E é um tipo de sofrimento no qual você deve se alegrar, porque você está em consonância com o querer e com aquilo que Deus planejou para o seu povo e planejou para a sua igreja. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não tema o que o mundo diz, mas tenha medo, tão somente, de perder a força, a veracidade do seu testemunho perante as pessoas. Não tema a mentira, não tema a perseguição, não tema a injustiça desse mundo, mas tenha preocupação e o único temor de não ser fiel, de não ser verídico, de não ser exatamente de acordo com aquilo que Deus espera que nós venhamos a ser neste mundo.
E se o teu sofrimento, se o meu sofrimento, se o nosso sofrimento, ele está nos aproximando de Deus, então saiba de uma coisa, igreja: este meu sofrimento, este teu sofrimento, este nosso sofrimento, que nos aproxima de Deus, apesar de ser um sofrimento, ele é uma grande bênção, porque está nos aproximando de Deus, está nos levando até a presença do Senhor. O mundo, quando sofre, foge. O mundo, quando sofre, se afasta cada vez mais da presença do Senhor. Mas o cristão genuíno, o cristão compromissado, o cristão autêntico, quando ele sofre, ele se debruça aos pés de Cristo. Ele pede ajuda, graça e misericórdia do Senhor. Ele se debruça aos pés da cruz, porque ele sabe, entende e compreende que é só Deus para vir de encontro às nossas necessidades. Para concluir, igreja, nós queremos dizer que Pedro, ele nos mostra que a verdadeira vitória cristã não está em escapar do sofrimento. Não, de maneira alguma. Escapar do sofrimento não é sinônimo de vitória, mas a verdadeira vitória cristã é sofrer com fé e com esperança no Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Enquanto estivermos neste mundo, igreja, sofrimentos virão sobre as nossas vidas. Nós sofremos hoje e depois passa. E daqui a pouco, no amanhã, nós poderemos ter um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de incômodo. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós estaremos tendo perseguições, incompreensões e sofrimentos. Mas tenhamos bom ânimo. Se temos que sofrer, não vamos sofrer lamentando, não vamos sofrer choramingando, não vamos sofrer murmurando. Mas se temos que sofrer, se não tem como evitar o sofrimento, vamos sofrer de maneira honrada. Vamos sofrer com fé e esperança no Senhor, o nosso Deus. Sendo assim, igreja, viva com caráter e viva com unidade. Responda sempre o mal com o bem. Guarde a sua língua de falar o mal e preserve a paz. Sofra com fé e com coragem e testemunhe com mansidão, temor, poder e ousadia provenientes do Senhor. Mantenha também uma consciência limpa. E lembre-se, a esperança cristã não é ausência de dor, mas é a presença de Cristo no meio dela. Então essa é a minha esperança, igreja. Essa é a sua esperança. Essa é a nossa esperança. Uma esperança diferenciada. Uma esperança que não está ancorada naquilo que nós podemos, naquilo que nós somos capazes, mas é uma esperança que está fundamentada naquele que é o Deus Todo-Poderoso, naquele que é o grande eu sou, naquele que pode todas as coisas, naquele que trabalha em favor das nossas vidas, daquele que é o nosso recheio, daquele que é o nosso escudo, daquele que é de fato a nossa esperança e o nosso amparo, o socorro bem presente na hora da angústia. Então a minha e a sua esperança não é ausência de dor. Nós não esperamos por isso, nós não nos iludimos em não ter dor e não ter sofrimento, porque isso é uma utopia, é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Mas neste mundo nós teremos dores, nós teremos dificuldades, nós teremos sofrimento. Mas se temos a presença de Cristo, se estamos na presença de Cristo, nós sofremos com esperança. E ainda que sofrendo,
nós somos capazes de fazer o que é certo, de praticar o bem, porque o Espírito do Senhor nos capacita e opera em nossas vidas. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor.